Bom dia! Hoje, na rubrica de alimentação e nutrição, vamos dar continuidade ao tema anterior que terminou com o que é uma alimentação diversificada. E é uma questão que se coloca. Existem uma série de padrões hoje em dia alimentares, desde o extremo do paleolítico ao outro extremo do paleolítico ou da cetogénica, ao outro extremo da dieta vegetariana. E o que é equilibrado? O que é que nós devemos efetivamente consumir de forma a termos acesso a todos os nutrientes? Nós deparamos com conceitos como Buddha Bowl, dieta pegã, etc. Mas se nós analisarmos com detalhe, vamos chegar à conclusão de que todas estas dietas se aproximam ou tentam derivar para algo diferente e ficarem conhecidas como algo de diferente, mas todas elas têm como base a dieta mediterrânica. E é a dieta mediterrânica que é aquela que é mais estudada e que mais conhecida em termos dos seus efeitos benéficos na saúde em termos gerais. Não é por acaso que ela é considerada património imaterial pela Unesco, ok? Portanto, o que nós vamos explorar hoje é a dieta mediterrânica. A dieta mediterrânica é riquíssima em hortofrutícolas, que deve ser a base da alimentação de qualquer indivíduo que queira ser saudável. E estas hortofrutícolas incluem tudo o que é leguminosas, como eu costumo referir, os alimentos dos pobres. Deixámos de consumir um dos grupos alimentares mais interessantes em termos nutricionais, que são as leguminosas, ou seja, estamos a falar do feijão, do grão, das favas, das ervilhas, das lentilhas, etc., do termoço, que também é uma leguminosa, e estes, porque é que eu digo que eles são dos grupos alimentares mais interessantes em termos nutricionais? Porque, para além de serem ricos em praticamente todos os micronutrientes, vitaminas e minerais, são sempre integrais, como se costuma brincar. Nós não descascamos as favas, as ervilhas, etc. E, portanto, eles são integrais com a sua casca, que fornecem-nos uma excelente dose de fibra alimentar, quer solúvel, quer insolúvel. E, para além disso, são ricos em proteína vegetal, ou seja, dentro do grupo vegetal ou dentro do reino vegetal, são os alimentos mais ricos em proteína. E nós sabemos que devemos consumir cerca de 1/3 das nossas necessidades proteicas em proteína animal e 2/3 das nossas necessidades proteicas em proteína vegetal. E, portanto, as leguminosas não podem ser descuradas na escolha dos nossos alimentos para o dia alimentar. Como vos referia, então, permitem-nos reduzir a quantidade de proteína animal consumida e reduzir dessa forma a quantidade de gordura saturada que, apesar de muitas teorias, continuamos a saber que não é benéfica para a nossa saúde. Para além das leguminosas, inclui todos os vegetais, desde as couves, às cebolas, às cenouras, às abóboras, etc. Todas as ervas aromáticas e todas as frutas de todas as cores possíveis na natureza e, portanto, permite-nos a ingestão de mais de 25.000 componentes de alimentos bioativos. Portanto, se nós efetuarmos uma dieta mediterrânica, garantimos, de facto, o acesso a todos os nutrientes, macro e micro e fitonutrientes necessários à boa saúde do nosso organismo. E desta forma vamos modular a resposta, não só imunológica, mas a resposta a todas as solicitações, seja do treino, seja do trabalho intelectual, daquilo que estivermos a solicitar ao nosso organismo. Sabemos que não há uma causa e efeito do nutriente, portanto, este é muito bom só para isto ou só para aquilo, não há uma causa e efeito, eles estão misturados e, portanto, há de facto um efeito, uma influência do conjunto na saúde e, portanto, nós devemos misturá-los e potenciar ainda mais essa sinergia que existe nutricional dentro dos alimentos e agora interalimentos. E para isso devemos incluir também
a água nos nossos cozinhados. É muito importante mantermos os cozinhados tradicionais, os nossos chamados pratos de panela da nossa culinária tradicional. Os não ter medo de consumir os cozidos, os ensopados, as jardineiras, as caldeiradas, as cataplanas, os arrozes de vegetais e não o arrozinho branco que não tem interesse em termos nutricionais. É amido com amido e mais amido, ou seja, só glicose, glicose, glicose e excesso de energia para a maioria de nós. Sim, porque não nos podemos esquecer que confinados a casa, com muito menos atividade física, neste momento mesmo que façamos e que temos que fazer a nossa aula diária, nós acabamos por gastar muito menos energia do que sair de casa, dirigirmos ao emprego, sobe as escadas, desce as escadas, vai almoçar, vem almoçar e ainda fazíamos a nossa aula no nosso ginásio. Portanto, é muito importante termos noção que neste momento nós precisamos, regra geral, de apenas 2/3 da energia total do que é habitual. E, portanto, ao incluirmos esses pratos mais tradicionais que incluam água na sua confecção, a água irá ocupar volume no nosso estômago e não o alimento, o volume do alimento. Portanto, acabamos por consumir menos quantidade de alimento e ao consumirmos menos quantidade de alimentos, estaremos obviamente a consumir menor quantidade energética e a promover esta restrição de 1/3 da nossa energia habitual. Então, como é que devemos proceder para termos uma boa alimentação mediterrânica? O que é que nos é aconselhado? A dieta mediterrânica aconselha a escolhermos preferencialmente para a nossa alimentação tudo o que é legumes, base de legumes, 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 legumes. Neste momento discute-se muito se devem ser frescos, crus, se apenas cozinhados. A Direção-Geral de Saúde diz que não faz mal serem crus, mas em termos de precaução, se tiverem dúvidas, cozinhem sempre os legumes. E podemos fazer legumes no forno, legumes grelhados, legumes salteados na uque, cozidos, a qualquer gosto. O que interessa é termos legumes como base da nossa alimentação. A fruta deve ser ingerida variada, obviamente, e deve ser ingerida 2 a 3 peças de fruta no mínimo e nunca ultrapassar as 5 peças de fruta diárias. Os frutos secos são extremamente interessantes relativamente aos micronutrientes, principalmente aos minerais, e não podem ser descurados da nossa alimentação, devem ser consumidos frequentemente, preferencialmente e em quantidades pequenas, porque são muito energéticos, têm muita gordura na sua composição. Boa gordura é um facto, mas muita gordura. Os tubérculos, como as batatas, os nabos, os inhames, devem ser consumidos, mas preferencialmente, mas em quantidades reduzidas em função das necessidades energéticas de cada um. Os cereais devem ser sempre inteiros ou integrais e, portanto, quando retiramos o invólucro do cereal, estamos a retirar a bolsinha de vitaminas e de minerais e, portanto, deixam de ser interessantes em termos de micronutrientes, passam a ser apenas energéticos. As ervas e especiarias são extremamente interessantes porque têm propriedades anti-inflamatórias, antipatogénicas, antivirais, como o alho, a menta pode ser mais benéfica em termos respiratórios, a canela, que é, por exemplo, um bom digestivo e, portanto, cada uma com as suas propriedades, são extremamente interessantes, para além de reduzirem o sal e, nesse caso, ao reduzirmos o sal porque aumentamos as especiarias, estamos a promover que não exista retenção de líquidos. Estamos mais sentados, menos retorno venoso e, portanto, é muito importante reduzirmos a quantidade de sal. Caso contrário, vamos ter aumentos de tensão, ou poderemos, ou temos a probabilidade de ter aumento da tensão arterial. Os peixes e os frutos do mar são extremamente interessantes, boa proteína, a gordura, regra geral, é melhor do que a da carne, principalmente nos peixes gordos e, portanto, deve ser
consumido preferencialmente peixe em relação à carne. O peixe deve ter um consumo mínimo nas 14 refeições da semana de 5 refeições serem de peixe. Os ovos com vitamina D, por exemplo, são extremamente interessantes e não devemos esquecermos deles. As gorduras saturadas, saudáveis, desculpem, como o azeite, as azeitonas, o abacate, o óleo de abacate, e não esquecer o cacau. Não estou a dizer o chocolate, o cacau. E, portanto, o chocolate, quanto mais cacau tiver, mais benéfico ele será. O cacau tem propriedades anti-inflamatórias, antidepressivas. Ele, de facto, aumenta o nosso nível de triptofano, de serotonina e de bem-estar. Devemos comer com moderação aves de capoeira, as chamadas carnes brancas, os laticínios, principalmente os fermentados, para beneficiarmos dos probióticos, e comer esporadicamente carne vermelha. Dizia já o Emílio Pérez, um grande nutricionista, que a carne vermelha devia ser única e exclusivamente o assado de domingo. E devemos evitar ao máximo as bebidas, obviamente, açucaradas, a adição de açúcares no café, no chá, a carne processada, tudo o que é charcutaria está hoje em dia correlacionado com a probabilidade do cancro. As refeições, os cereais refinados, como já falei, portanto, os integrais sim, mas os refinados passam a ser energia, pura energia. Os óleos refinados e outros alimentos altamente processados não são aconselháveis. Não é dizer eliminamos completamente, eles têm o seu prazer em termos de paladar, em termos sociais, mas devem ser consumidos única e exclusivamente em momentos mais sociais. E, portanto, olhando para a imagem que representa a dieta mediterrânica, podemos ver o peixe, podemos ver, não vemos a carne, apesar dela ser recomendada, e vemos são os hortofrutícolas em grande abundância. E depois temos os verdadeiros pratos típicos portugueses, estes não são os típicos, mas que as ervilhas com o ovo escalfado, um bocadinho de massa com muitos legumes, as azeitonas, as nossas saladas mediterrânicas ou gregas, os frutos do mar, incluir, não esquecer, variar e dediquem-se à cozinha, relembrem os pratos tradicionais portugueses com a inclusão de muita água na sua confecção. Tenham um resto de bom dia.